E aí a gente tem o terceiro Lula, porque teve essa entrevista. Num intervalo de menos de uma semana, o que ele faz? Bota aí, Mano Walter. Olha essa fala dele, também internacional. Não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se o Trump conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião num presidente, ele não ficaria provocando a gente. Ele não ficaria provocando a gente. Lá dentro é ficar falando na televisão. Eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho, sabe, o maior submarino do mundo, eu tenho um avião, um navio que é 100 vezes mais importante que da sua. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, a briga do Brasil é a briga da construção da narrativa. Nós queremos mostrar que o mundo não pode prescindir do mundo. Quero briga com ele. Rapaziada, você viu, né? Mas viu, Mano Walter? O Trump, ele só bate na gente porque ele não conhece Lampião. Lampião, irmão. É bem capaz do Trump se ficar sabendo de Lampião. Primeiro que eu acho que as pessoas lá do norte do mundo teriam muita dificuldade de entender por que uma figura como Lampião pode ser ídolo de alguns grupos aqui no Brasil. Eu mesmo tenho uma dificuldade de entender isso, né? Imagina quem não é, explica pro gringo numa doideira dessa, né? Mas temos aí 3 Lulas. O Lula que primeiro precisa falar para sua base, aquela base de esquerda mais radical, que vai bater ali, né, seus 15, 20%, mas que vai estar com cara, que vai estar na luta, que fala que é PT raiz. Aí, ao mesmo tempo, isso se contradiz um pouco, porque ele precisa falar com o mercado e ser o Lula internacional, que diz, não, aqui eu negocio com o Trump, pô, que isso. Basicamente, na fala dele, ele vai entregar um monte de coisa, né? Mas é uma fala que parece polida. E não conversa com a primeira fala, né, que tá atacando a imprensa, tá atacando a direita. E aí, por fim, ele precisa falar com o resto das pessoas, né? A outra base que não é aquela esquerda radical. E aí ele precisa se colocar num patamar em que ele é superior ao Trump. Só que há 5 dias antes ele estava falando, pô, não, que isso, a gente vai sentar lá, vai conversar, negociar de igual para igual. A piada do Lula é dizer, e se eu entro numa briga com o Trump e ganho? Ele brinca com 2 coisas, né? Como se, tipo assim, se eu entrasse numa briga militar com ele, vai que eu ganho, o que eu faço? E isso também, né, deixa esse tom dúbio, né? Que também poderia ser na briga mesmo, na porrada. Porra, pelo amor de Deus, gente. Carcará, vamos lá. Nós temos 3 Lulas. E isso vai complicar o Lula. Porque ele cria frentes em que ele sempre vai perder. Porque ele vai ter que se jogar pro outro lado. Ele vai ter que ser o outro Lula, né? Ele quer fazer tudo de uma vez só. O garotinho deu um conselho pro Glauber, falando sobre a Globo, falando sobre como é que vence aí a mídia. E ele fala, não dá para vencer todos de uma vez só. Não dá para brigar com todo mundo de uma vez só. O Lula tá tentando ganhar todos de uma vez só. Só que aí, as falas não são como ele quer. A fala que ele tá falando sobre o Trump repercute com a esquerda, que acha isso um absurdo. Aí tu vai ver o Jones Manuel, tu vai ver acho que dos comunistas de web, eu só sei o nome dele. Então, tem essa rapaziada aí dos web comunistas. Então, ele acaba perdendo espaço e acontecendo o que aconteceu, que a gente falou ali atrás. Cada vez mais, os nomes da direita estão ganhando espaço, ganhando no segundo turno em pesquisa, e o Lula está descendo. Mas vamos lá, Carcará, quero te ouvir aí. Camarada, vou pegar aqui uma fala aqui do Vilas Boas primeiro, né, sobre o Lula. O IBGE. O que acontece? O diretor do IBGE está forjando dados, ou seja, ele está usurpando a função, prevaricando a função, expulsando os funcionários porque não querem concordar com a farsa que ele quer apresentar para o público, que o Brasil está mais rico do que era, que a educação melhorou. E a pergunta que eu faço é, o que é que o Senado Federal vai fazer com esse diretor? Vai chamar ele para
para esclarecer que fala é essa, por que, que ele está expulsando as pessoas que são concursadas e por que, que ele está mentindo. Isso é muito grave, porque, como o Vilas Boas falou, daí as pesquisas começam a mentir, dizendo que o Lula é campeão de intenções de voto. E o que acontece num país que acontece esse tipo de vagabundagem, esse tipo de picareta, principalmente na América Latina? Fraude nas urnas. Aí está lá o adversário com 70%, 72%, aí faltando meia horazinha para terminar a votação, acaba a energia, o mesmo truque. Aí o cara não está ganhando com 70, outro está com 40. Quando volta a energia de novo para todo mundo acompanhar, poxa, milagre! O candidato da esquerda venceu por 0,5%. Meu irmão, se vier com esta merda aqui no Brasil, vai dar uma quebradeira. Já falei, isso vai dar uma quebradeira que não tem, vai ficar caco sobre caco em Brasília. Se fizer esse tipo de sacanagem aqui. O mundo está de olho. O IBGE já está testando o sistema. Esse vagabundo aí que é diretor do IBGE, esse picareta aí, expulsou os funcionários que não querem aceitar esse tipo de corrupção. O nosso Congresso tem que chamar os encarregados dessas pesquisas porque que eles estão mentindo nas pesquisas e punir. Acabou a bagunça no Brasil. Esse ano a gente chegou ao nível que nós somos um puteiro sem um porteiro. STF, judiciário, autoridade, todo mundo envolvido com tudo que não presta, pô. Aí o que é que ele fala? Nós somos os campeões em falácia. Narrativa, nós construímos uma narrativa, ou seja, a gente mente e transformar aquela mentira em verdade e usamos a máquina pública para transformar isso em verdade e punir aqueles que são contra. É isso que o Lula está fazendo. E ele fala isso quando tomou o poder na Venezuela. Ô Maduro, tu tem que criar uma narrativa e essa narrativa tem que passar para o povo e o povo aceitar a nossa narrativa. Aí você dá um golpe. E tem essa fala dele, pô. Descaradamente. E não pega nada. Tá fazendo pré-campanha no carnaval já. Desfilando como candidato já. Com certeza a ministra do STF, a Carmen Lúcia, vai apertar, né, Carmen Lúcia? Porque uma pesquisa dizendo que o Flávio Bolsonaro já estava na frente, você mandou dar volta, porque isso, por causa daquilo. E o Lula vai ter desfile, a porra toda. Então vai dar volta isso aí, né? Rapaz, olha só o nível que chegou o aparelhamento do Estado. Outra coisa aqui, ele fala sobre terras áreas. Não, terras áreas a gente negocia. Mentira. Ele, quando começou a taxação do governo americano sobre o Brasil, ele falou que a soberania era intocável, que ninguém ia ceder terras áreas. O Trump fez uma ligação, em 1 minuto, todas as terras áreas já estão no comando americano. Aí ele fica falando para essa repórter, essa idiota aí, que fica falando que o povo quer passar de avião, o povo quer picanha. Essa Daniela não sei o que aí, né? Mentindo na cara dura. Não, a gente vai negociar nada. O Trump atropelou ele. Ou aceita, pô. Então, o Lula mente demais, cara. Não é à toa que o peixe que ele mais gosta é o robalo, o filme é Eu, Robô, e o nome do tio dele é Furtado. Pelo amor de Deus, esse cara, pô. É isso aí. Maravilha, Carcará. Vamos lá. Comandante Vilas Boas. Ó, diante desse cenário aí do Lampião, né, pegando aí a fala do Carcará, como é que a gente vai ter esse impacto mais profundo aqui nas urnas? A gente tem um cenário onde o Lula brigou e falou mal do Eduardo Bolsonaro. Escreve isso que eu tô falando. Que horas são agora, Mano Walter? São 17 horas e 2 do dia 11 de fevereiro. Escreve o que eu vou te falar e vou aproveitar essa fala porque depois fica fácil de achar aqui quando isso acontecer. O Flávio, ou seja lá quem for representar aí a direita, caso não seja o Flávio, vai mostrar que todos os acordos que o Lula está querendo fechar agora com o Trump eram base do Eduardo. Era base dos bolsonaristas. Era o que o pessoal queria. O Lula criticava o que ele está dizendo que vai fazer agora. Ele criticava com força.
Ele dizia que o Eduardo estava lá para entregar o Brasil. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa e talvez ainda faça pior. Isso está sendo guardado, agora não é a hora. Eles vão deixar acontecer. E aquela fala que a gente colocou da imprensa internacional, que rodou na imprensa internacional, porque ele está pedindo linchamento do jornalismo brasileiro, da imprensa, né? Linchamento da imprensa, vai ter repercussão no sentido de vai ter retaliação de notícia que não vai sair. O que o Trump vai fazer? Você lembra o que aconteceu na questão ali do Bolsonaro, que ele escreveu aquela carta, que o Lula tinha que parar de perseguir o Bolsonaro? Quando que o Trump deixou isso de lado? Quando que ele tirou o tarifaço? Quando ele ganhou o que ele queria. Então, ainda por cima, chances altíssimas, pode escrever, nessa data, nessa hora eu tô falando aqui, chances altíssimas do Trump usar isso aí contra o Lula, porque isso saiu em portal internacional. Isso saiu nos jornais que o Trump lê lá todo dia. Ele vai pegar isso, vai brigar, vai dizer que o Brasil está fazendo censura nas eleições e vai tirar mais alguma coisa do Lula quanto a isso. Ele não vai resolver o nosso problema aqui. Ele vai usar isso para tirar mais alguma coisa da gente, usando o Lula para isso. Essas duas coisas, pode escrever. Os acordos que o Lula está fazendo com o Trump. Né? E essa base, né, que ele está tendo, que a gente já viu agora nesses vídeos, vão colocar o Lula em maus lençóis, porque vai ser utilizado contra ele com toda a certeza. Esse ataque contra a direita vai deixar o Trump gigante, né, com o que ele quer fazer aqui dentro, e vai colocar o Lula nessa situação. E aí vai ser seja o que Deus quiser. A gente sabe que a máquina do PT sabe operar quando a eleição está chegando, mas o futuro nos aguardará. Comandante Vilas Boas, quero te ouvir. Rapaziada, deixa seu like aqui. Estamos batendo aí nossos 1000 likes aí na nossa primeira hora. Então estamos na nossa média aí. Obrigado aí por essa audiência maravilhosa, como sempre. Comandante. Eric, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena iluminar, né, ou destacar, é justamente quanto ao papel da imprensa, né? A imprensa, há tempos atrás aí, que se manifestava em prol da democracia, todas as rasgas da Constituição, mandatos e desmandados, tudo que acontecia, agora ela se vê que os canhões de quem atira contra os seus inimigos agora começam a se voltar contra ela. E aí aparecem manifestações como essa da Transparência Internacional, logicamente apoiada pelo movimento dos jornalistas, se achando surpresos com ataques dessa magnitude. Então é bom que comece a se preparar, porque a grande mídia, não a grande mídia, grande, né? Seus grandes donos aí, Rede Globo, seus grupos UOL, da qual essa repórter faz parte aí, e outros tantos que manipulam a informação, fazem parte. Mas a mídia média aí, né, que apoiava esse tipo de movimento, agora ela vai ser alvo desse tipo de movimento, assim como da justiça também. Né? Não sejam os incautos aí que batiam palma para os desmandos, né? E os ativismos judiciais agora preparem, porque tudo vai se voltar contra vocês também, né? Ou contra nós, né? Porque fazemos todos parte do mesmo barco. Mas o curioso nessa posição, no segundo vídeo que você mostra, desse exatamente da Daniela Lima, né? Desse perfil apaziguador, negociador, né? Esse grande player global do Lula, ele causa estranheza, né? Com essa nova versão, porque ele na própria articulação dele, ele se torna uma dicotomia. Vamos lembrar que no passado, lá em 2002, na primeira candidatura do presidente Lula, ele não foi eleito nas duas candidaturas, nas duas eleições anteriores, justamente porque ele se apresentava como alguém que era uma ameaça para o sistema. Logicamente, naquela época, ninguém conhecia o Lula como presidente, mas conhecia a figura política dele, mas ele é uma ameaça tanto para o público interno como para o público externo. As campanhas de marketing vieram justamente defendendo isso que ele falou no discurso de Salvador, que era o Lulinha Paz e Amor. Com esse discurso de marketing, ele veio quebrando as narrativas que ele tanto gosta de falar, né, em torno da possibilidade dele oferecer uma ameaça aos sistemas. E aí ele conseguiu. O marketing do PT é muito bom, são muito bem pagos as agências que prestaram serviço para ele, continuam até hoje com outros nomes, né, envolvidas em diversos escândalos. Aqui a gente não precisa falar disso, mas ele agora, nessa pré-candidatura aí, nesse lançamento, que pode ser considerado assim, ele vem quebrar esse perfil do Lulinha Paz e Amor. Ou seja, a ideia força dele volta atrás 3 casas. Então, ele deve estar muito consciente disso para se colocar nessa posição.
Infelizmente, o que ele faz nessa tônica de colocar essa postura dele agressiva, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é contra o movimento da própria jornalismo que o colocou lá, da própria mídia. E aí ele vem, mais uma vez, criticar os jornalistas e, de forma direta, criticar as mídias sociais. Sendo que as mídias sociais, depois desse artifício que não tinha lá dessa forma em 2002, quando ele foi eleito da primeira vez, hoje são os únicos artifícios que você tem, que a população tem, que os políticos têm, que a oposição tem, de justamente fazer um contraponto, fazer a crítica contra as narrativas que o governo está contando, das quais nós sabemos e contamos e provamos que a grande maioria é uma grande farsa, uma grande manipulação de informações, das quais a mídia, a grande mídia, a mídia cinza, faz questão de esconder as verdades, só propagando aquelas que dizem a favor da sua narrativa. E agora, nesse discurso, o presidente Lula vem incitando a violência no discurso que ele falava que não era para ser. É justamente o discurso do ódio. Se lembra na última campanha? Que o amor venceu o ódio, esse tipo de coisa? E agora ele quebra tudo isso, essa história, em prol da defesa dessa ideia-força dele. Então a gente vê um contrassenso disso tudo. E o outro contrassenso de respeito à política internacional. Porque lá atrás, já no segundo mandato dele, nos anos de 2008, 2009, justamente ele, apoiado pelo governo lá, recém-eleito Barack Obama, o presidente Lula, na sua política externa, basicamente ele fugiu do guarda-chuva dos Estados Unidos. Foi nesse momento que surgiu o apoio dos BRICS, surgiu o Unasul, surgiu o crescimento do Mercosul, justamente fugindo da unilateralismo dos Estados Unidos e indo para esse movimento chamado Sul-Sul. E agora, de acordo com as próprias colocações do Eric, ele fala que vai sentar com o presidente Donald Trump e que vai colocar aquela pauta que era a defesa do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Então, essa dicotomia mental, essa dissonância cognitiva dele, não dá para entender. Tanto no discurso político, com essa incitação à violência, e que é um problema enorme. A gente está passando por um momento onde o Brasil está totalmente polarizado, as energias, os ódios estão se aflorando a todo instante. A gente já viu tanta coisa ruim acontecendo, e um presidente da República que se diz do amor vem justamente defendendo esse tipo de coisa. Então, assim, é muito temerário, é complicado. Ele vem jogar, ao invés de apagar, como a gente fala, né, apagando a fogueira, o fogo com gasolina, e incitando o ódio nessa população que já está tão complicada. E na política externa, o que ele vai fazer em março lá com o presidente Donald Trump, quando olhar realmente olho no olho, justamente a gente já sabe. O presidente Donald Trump coloca o burro no meio da sala e ele vai conseguir aquilo que a gente já sabe, que são as terras raras, minerais críticos, tudo aquilo. Isso ele não colocar as questões magníficas, eleições presidenciais e o que mais possa haver debaixo desse mesmo cartel. Então, Eric, vamos observar porque o futuro aí, essa guerra suja aí sem conteúdo, está tomando proporções que só vão aumentar até outubro, infelizmente. Júlio Roque, vamos lá. É muito bom aí, comandante. Chegamos ao ponto de ter Lampião sendo usado aí como herói no meio de tudo isso. Estamos vendo para onde as narrativas estão indo. Linchamento da imprensa, se comparando ali, né? Porra, o sangue de Lampião. Irmão, isso não parece aquele Lula de 89, de 94, 98. O Lula que ganhou em 2002 não era esse cara, não. Né? A gente teve lá o trabalho do Duda Mendonça e do João Santana, que eram os marqueteiros, né? Os líderes ali que fizeram o Lula ser quem ele é. Digo com muita convicção, né, que quem elegeu o Lula foi o João Santana. E, inclusive, um grande marqueteiro, né? Mas é aquela história, né? Se você contrata um sniper, se ele tá matando pro lado A ou pro lado B, ele só tá fazendo o serviço dele. Mas, enfim, foi preso também um tempo. Cabe essa observação. O Lula tá voltando, Júlio, a esse caminho. O Lula tá voltando a ser o cara que quer pro embate. A fala do Paz e Amor, em menos de 10 dias, você já vê o Lula se colocando como Lampião, dizendo que vai entrar na porrada com o Trump. E outras falas que eu nem trouxe aqui. Ou seja, a queda, tudo isso que a gente viu no começo desse programa hoje, sobre essa queda, sobre a ascensão, cara, até o Ratinho Júnior empatar com ele num segundo turno, pô, eu fico imaginando como é que não tá a chefia
da campanha dele, que tem que chamar de pré-campanha ainda. Mas como é que essas pessoas não estão fazendo uma leitura disso? O Lula tentou de tudo. Essa guerra que ele está tentando criar agora é uma tentativa de voltar a ser aquele Lula que o pessoal chamaria de raiz. Por quê, Júlio? Será que também para poder, daqui a uns 3, 4 meses, ele ser incisivo na segurança pública, botar a Polícia Federal para abater alvos nas fronteiras, mostrar que ele está ali atuando, e aí isso sendo construído de maneira gradativa? Ó, o Lula no começo do ano falou que não ia ter Lula paz e amor não, hein? Agora ele tá matando vagabundo. Porra, será? Será? Ele que já entendeu que segurança pública é o caminho esse ano? Mas quero te ouvir, Júlio. Bem, Lula faz a alusão, a conexão ao Lampião, assassino, facínora, psicopata e torturador da maioria do povo de bem e pobre do Nordeste. É interessante ele fazer essa alusão a ele mesmo, que é mais ou menos os heróis desse partido. Tem aquele outro também que teve que se cagar todo antes de ser assassinado. Faz a mesma menção. Eles adoram esses tipos, né? Essa tipologia de heróis que nunca foram heróis e nunca lutaram por nada. Essa é a verdadeira faceta de um cara que cria uma narrativa e ainda mais com esse tipo, né, de pessoas da breve história do nosso país que perdeu a cabeça, diga-se de passagem, perdeu literalmente a cabeça. Mas o engraçado é fazer uma outra analogia. O chapéu de couro com formato estranho que usava Lampião. Porém, o chapéu que Lula usa é o chapéu com formato de estrela com guizos nas pontas. Ele é um bobo da corte, ele é um bufão que não tem outra coisa além de criar narrativas e piadas sem graça. Não tem nada de chefe de Estado, não tem nada de um presidente de república, né? A coisa dele é parecer engraçadinho nas redes sociais. Claro que tudo isso tem um cunho, a qual o Eric já falou, a conquista pelos esses jovens revoltados, que o Carcará cita tanto nas suas falas. Mas é assim que caminha um país completamente sem rumo, com uma dívida trilionária que ninguém fala nada, com o Banco Master, com ligação com todos os amiguinhos e coleguinhas dele, que também nada, mas também com o filho dele e o irmão, num roubo de velhinhos no INSS, mas isso também não importa. É muito engraçado, depois disso tudo que eu falei, ele ainda se comparar com um psicopata que, né, perdeu a cabeça, infelizmente, no Nordeste, e nada representa o povo, o lindo povo do Nordeste. Infelizmente, é esse tipo de brincadeira que nós temos em um presidente como esse. Júlio, para você poder comentar também, Mano Walter, completa aquele vídeo da entrevista com a Daniela Lima, porque agora que você ouviu nossos comentaristas, falamos aí sobre esses 3 Lulas que existem, e você pode anotar isso aí, gente. Qual é o Lula que eu tô vendo? Sempre que ele der uma entrevista, ele vai ser um desses 3 que você viu aqui. Se você tá chegando agora, deixa seu like, depois você volta aí para conferir. Mas o Lula de verdade é esse, né? A gente pausou o vídeo porque a gente pegou 2 momentos dessa entrevista que ele deu, exclusiva aí para Daniela Lima. E aí eu pedi para colocar esse ponto no final para vocês entenderem quem é o Lula de verdade. Então escuta essa fala. Na volta, eu vou explicar quem é esse Lula e vou voltar a palavra aqui para o Júlio. Mano, Walter. Quando o Chaves era presidente da República, eu vou lhe contar. Nós somos livres para discutir. Agora, presidente, o senhor tem... Perfeito. Olha, eu vou lhe contar uma pequena história que é importante lhe contar. Quando o Chaves era presidente da República, eu dizia para o Chaves, é extremamente importante que você e o Bush se entendam. Porque vocês dois não podem ficar nessa briga de compadre. Você diz que briga com o Bush, mas continua vendendo toda a sua gasolina para os Estados Unidos. O Bush diz que briga com você e continua comprando a sua gasolina. Se essa briga fosse de verdade, nem você vendia, nem ele comprava. Então, o que falta é as pessoas entenderem o seguinte: para que serve um governo? Para que serve um governo?
Só tem sentido a existência de um governo se o governo estiver preocupado em cuidar do seu povo, em fazer com que no seu mandato a vida desse povo melhore. É isso que vale para a Venezuela. O que é que nós estamos dizendo ao presidente Trump? A América do Sul é uma zona de paz. A gente não tem bomba atômica, a gente não tem armas nucleares. Ou seja, o que a gente quer é crescer economicamente, fortalecer o processo democrático e melhorar a vida de milhões de latino-americanos, porque a América Latina não pode continuar sendo um continente, uma parte do mundo pobre. É isso. Para encerrar. Não pode ficar... Júlio, nós tivemos um probleminha ali no começo ali, mas o Mano Walter conseguiu resolver. Mas, gente, por que esse é o Lula de verdade? Essa fala, comparando ali o Chaves e o Bush, primeiro que eu acho que você consegue imaginar perfeitamente essa cena, né? Do Lula conversando com Chaves, Hugo Chaves, falecido já, graças a Deus, e ele conversando lá com o Chaves e provavelmente, né, essa fala foi muito próxima disso que ele relatou. Ô Chaves, porra, tu tá fingindo aí que você briga com os Estados Unidos e com o Bush, tu tá vendendo esse monte de coisa pros caras e os caras estão comprando. Pô, depois fica difícil. Por quê? Porque o Chaves, toda semana, né, ia lá na mídia falar dos Estados Unidos, do imperialismo, da porra toda. Só que a metade de tudo que ele vendia naquilo lá, né, daquilo que eles têm para vender das suas extrações da Venezuela, era para os Estados Unidos, era para o Bush, pô. Mas ele não perdia uma semana, um dia da semana, porque ele não falava lá do Bush. E o Lula fala, irmão, por que você está fazendo isso? Nessa época, essa fala do Lula muito provavelmente foi verdade, porque o Bush era criticado por uma ala dos republicanos por fazer negócio com a Venezuela. E o Bush sustentava que, cara, é importante, pô. É barato, os caras não têm para quem vender, é bom para eles venderem pra gente, deixa eles falando merda lá. O Hugo Chávez, que era um ditador, né, não tá mais vivo, hoje é o Maduro, que também rodou, né, agora é a Dercy Gonçalves. E por que o Lula falou isso, gente? Porque esse é o Lula. Esse é o Lula e não faltaram momentos desde 2002, aliás, desde 89, ou então, porra, desde que ele foi deputado federal, gente, lá em 85, porra, né? Não faltaram oportunidades. Ele não tá ligando para isso, irmão. O projeto do Lula sempre foi o PT. O projeto do Lula sempre foi o próprio partido. Então, assim, ele falou, pra que isso? Porque, e vocês estão vendo nesses vídeos que a gente mostrou aqui hoje, ele em menos de 7 dias consegue fazer um vídeo que contradiz o que ele fez poucos dias antes, e aí depois ele faz um terceiro vídeo que contradiz o segundo e o primeiro. Irmão, tem que, pra ter a habilidade de fazer uma coisa dessa e não sair prejudicado, pelo menos, né, não com as pessoas que estão próximas, porra, tem que ter uma habilidade política, mas isso tudo vai ser usado contra ele no finalzinho aí desse ano, aí para agosto, setembro, outubro. Tudo isso vai voltar para ele. Pode escrever o que eu tô falando no dia 11 de fevereiro. Mas, porra, em 7 dias, o cara faz falas do jeito que ele quer, para tudo quanto é lado, entendeu? É eu começar a chegar hoje na quarta e falar assim, porra, meu irmão, o Mano Walter, cara, eu não aguento mais ele. Meu irmão só faz merda. Pelo amor de Deus. Porra, é imbecil. Aí chego na sexta-feira e falo assim, eu nunca trabalhei com um profissional tão competente quanto o Mano Walter. E olha que eu já trabalhei com gente muito top, mas igual o Mano Walter não tem igual. Aí chega segunda, eu chamei de viado. Porque é isso que o Lula faz. Ele consegue, irmão, assim, ir para uns caminhos, umas paradas que não tem nada a ver, em uma semana. E aí a gente tem essas questões aí. Mas o Lula de verdade é esse. Ele só tá preocupado em botar no papel assim, como que eu ganho, como que o meu partido ganha, como que os grupos que estão comigo saem ganhando. Esse é o Lula, gente. Se você acha que o Lula é alguma coisa além disso, um cara que está preocupado com seus próprios interesses, e muitas vezes não mede escrúpulos para isso, pode estar vivendo em outro planeta, irmão. E eu não estou dizendo que não tem outros políticos que fazem isso no Brasil, não. Porra, pelo amor de Deus. Olha os líderes aí dos partidos que não fazem, né, nesse país. Mas esse é o Lula de verdade. Então, aqueles outros 3 vídeos repercutiram, foi capa aí dos grandes portais, passou até no Jornal Nacional. Mas o Lula de verdade é esse recorte que a gente fez aí, que esse só fica no YouTube mesmo, só fica na internet, ninguém dá importância, não vai para portal de notícia. Esse é o Lula, que senta com Chaves. Porra, meu irmão. Pô, tu tem que lembrar que esse papo de imperialismo
É só aqui com a nossa galera, porra. Quando para de falar mal do Bush, tá vendendo pros caras, esquece isso aí, 02. Vamos seguir. Julião, e aí? Esse é o Lula de verdade ou não é, Júlio? Bem, esse método rebolativo, né, e de chamar atenção, como eu disse, bobo da corte, cheio de guizos na cabeça, é bem notório desse dito presidente. Isso aí já não temos dúvida nenhuma. Ele defende Maduro, que é ditador, ele defende Hugo Chávez, acabou de falar no vídeo ali, né, muito íntimo, ditador, ele defende Che Guevara, né, o corajoso cagão, e ele defende também Lampião, o refrigerante duvidoso, aquela coca que pode ser Fanta. Até isso ele defende. Então, ele está lotado do que não presta. É isso que nós estamos vendo e ele mesmo repercute nos vídeos. Ele não tem mais nenhum tipo de vergonha. Não né? tem pudor, Pudor irmão. não é a palavra dele, com certeza, Eric. E ele continua nessa falácia achando que isso é perpétuo. Eu já falei aqui, até mesmo em outros podcasts, falando sobre impérios. E o império dele acabou. Sinto muito. Como disse o Carcará, vamos esperar e ver a derrocada do velho cachaceiro. Carcará, voltando um pouco aqui para essa questão da segurança pública, o Lula vai começar a ter agenda, a partir de abril desse ano, para fortalecer os estados. Então, você tem duas frentes para trabalhar, né? Estou falando aí como se a gente fosse o PT, né? O PT tem duas frentes aí para trabalhar com o Lula. Fortalecer os estados em que ele está e tentar ganhar espaço nos estados em que o PT não está. Tem os estados que o PT tem candidato, então, ele vai ter que ir lá e fortalecer aquele candidato. E tem os estados que o PT vai apoiar o candidato. Né? Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes será apoiado pelo Lula. Então, o Lula vem aqui no Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, né? Apoiar o Eduardo Paes. Carcará, onde você acha que o Lula pode virar o jogo nesse ano eleitoral? Porque os governadores do PT, todos eles, sem exceção, ou estão empatando com quem vem possivelmente disputar com eles, ou está perdendo. Esse é o cenário hoje do PT nos governos. E os partidos que o PT tem coligação estão meio a meio. Vamos colocar aí que de 12, pelo menos aí, 6 deles estão ali no empate e 6 deles estão um pouquinho para cima e aí não sei como vai ficar. Isso quer dizer que se tudo for como está sendo construído, a base do PT em 2027 vai ser muito menor de deputados, de governos apoiadores. Mesmo que o Lula ganhe, ele já não vai ter espaço para governar. E tudo indica que vai ter aí um colapso fiscal no ano de 2027. Como é que você vislumbra aí, Carcará, os estados aí para esse ano? E até para completar essa notícia, depois passar para a questão aí que vai envolver nosso urânio, coisas que a gente comentou aí outras semanas atrás. Como é que você faz uma leitura aí do Brasil no final desse ano, início de 2027? Porque a gente está aqui fazendo brincadeira, rindo da cara do Lula e tudo mais, mas é muito sério o que está acontecendo. Mas se os estados, os deputados conseguirem pelo menos se salvar dessa influência, como é que fica um ano que vem com Lula presidente, sem base na Câmara, embate direto? Qual a sua leitura sobre isso? Na sequência vamos falar das questões aí envolvendo, mudando um pouco de assunto aí, mas falando de Brasil e mundo. A gente tem que falar do Brasil, porque o Brasil é uma das grandes nações, né? Embora a gente não tenha grandes representantes, você não vê, cara, nos outros países, um presidente envolvido com mensalão, petrolão, filho envolvido com INSS, um banco master, roubando dinheiro de velhinho. Cara, é uma baixaria, cara. Juiz vendendo sentença, libertando um narcotraficante, juiz do Supremo envolvido com um empresário que é envolvido não sei com quem, que é a família envolvida com o PCC. Cara, tá foda. Então, o que está acontecendo no Brasil? Com a chegada da internet, o que é que o povo está vendo? No geral, o brasileiro, hoje, principalmente o jovem, ele está cagando para essa porra de direita e esquerda. Isso que no pau da barraca é esse. O cara quer saber quem é o presidente que não é ladrão nesta porra. Resumindo, é isso, cara. Que é um presidente que não é vagabundo, picareta 171.
Porque o Lula vem da década de 70 nesse jogo de mentir, mentir, e ele grava as mentiras dele, ele acha que a internet é ilusão. Aí o que ele faz? Vamos acabar com a internet. O ex-ministro Barroso falou, a gente era feliz quando não existia internet, porque, ou seja, podia fazer o que quisesse, que não tinha ninguém nem lembrava, nem ou sequer via, né? Agora não. O cara tenta dar um golpe e um segundo a internet já espalha. Entendeu? Então é isso que as pessoas veem. Cara, então o Lula não consegue mais enganar a juventude, porque os boys não são... A boizada não é burra não, cara. A boizada foi criada no mundo da internet, e se ele falar que vai acabar com a internet, é aí que ele arruma inimizade mesmo com esse pessoal. E muitas das revoltas que tem no mundo é por um bando de idiota igual o Lula aí, que acha que ele tem que ficar no passado e acabar com a internet porque ele quer, porque é a ideologia dele. Até nisso esse cara é um ignorante. Ou seja, a gente vai mentir, roubar, levantar falso, criar narrativa, mas se alguém falar alguma coisa contra a gente, eu chamo o Xandão, chamo o STF, vamos prender, fazer medo. O exército não se mete mais em nada mesmo, a gente prendeu os generais também, não fizeram porra nenhuma. Então o Brasil é nosso. Ele acha que é real isso aí, e não é. Então, cara, juntando tudo, cara, principalmente a juventude não quer saber de Lula. A voz do Lula é irritante. Ela provoca asma na pessoa, algeriza. A presença dele é chata. É tanto que ele foi na Bahia e não foi ninguém. Você olhar aquele galpão ali, não tem 300 pessoas, pô. E quem foi ali? É o assistente do governador, do ministro que estava com ele, do cara do sindicato, porque o povo mesmo não quer nem papo. O povo, esse que foi lá no Rio, massacrado pelo Comando Vermelho lá, que o Lula achou que ia tirar a onda e ia massacrar a polícia, o povo foi contra ele. Aí entrou o Luciano Huck com 2 pés, não, porque a mãe dos traficantes também se fudeu, porque quem está lá na favela, lá de manhã, de tarde, de noite, sendo massacrada, não quer mais saber disso, cara. Então ele fica com esses comíciozinhos babaca e fica indo os idiota. Ai, papai Lula, meu irmão, até o traficante entrar na tua casa, dar na tua cara, matar a tua família, aí tu vai ver o que é isso. Aqui no Ceará, o nego aprendeu a lição. Então, resumindo, cara, não é partido. O povo tá cagando se o partido tem sigla A ou B. Influencia muito, influencia. Porque, geralmente, um partido de esquerda, ele tem tendências em ser mais amigo do narcotráfico, do bandido, do pedólatra, entendeu? Do abusador de infantil. Quem é da esquerda tem simpatia por traficante, por terrorista. E a deputada do PT estava lá na faixa de Gaza defendendo o Hamas, não era o povo, não. Quando viu que o exército estava chegando, jogou o celular fora. Por que ela jogou? Porque sabia que estava na média, estava falando merda. Tinha ligação com quem não devia, papo cabuloso. Ou seja, cara, a população não aguenta mais esse tipo de coisa, cara. Nós vamos ser humilhados pelo Paraguai. Eu falo humilhado economicamente, em desenvolvimento, em escala social, em modos de vida, se o próximo presidente não tomar vergonha na cara e não parar com esse modelo imbecil de fazer política roubando, desviando verba, fazendo politicagem, apoiando vagabundo. Não importa qual presidente. O Lula está fora. Isso aí é motivo. Se o próximo, que fala que é de direita, não manter a posição, ficar de sacanagem, de historinha, de papuzinho, meu irmão, aí vai fudeu, cara. Aí pode fechar essa porra desse país aqui. Porque nós temos a chance, com a internet, com a claridade que a gente tem do que são as coisas, o que é o mundo, do que é bom para o Brasil. E não é a esquerda. O Lula ajudou o crime organizado a se instalar no Brasil e no Nordeste. O Lula escravizou as pessoas com bujão de gás, com bolsa não sei de quê, tal de pé de meia, só enganação. Ou seja, ele acha que todo mundo é um fudido, que com um bujãozinho de gás ele vai lá roubar o INSS, desviar a verba do Banco Mais com os cupichas dele, e vai ficar por isso mesmo. Aí nomeia o ministro do STF, que é fechamento dele, nomeia outro da PGR, aí os cupichas se unem, e pronto, ninguém pune ninguém. Ele está nesse mundo. E eu falei que é isso que o partido político faz. Nada mais é do que uma empresa usada para abrir as portas, para botar narcotraficante e pessoas de má índole para assumir o poder. Claro que tem pessoas boas, mas no Brasil, de lá para cá, foi feito isso. O cara não faz concurso, pô. O Lula fez concurso de quê? Se o Lula fizer concurso para porteiro, ele não vai passar na prova de matemática. Não vai passar. Ele não vai passar em língua portuguesa, não vai passar em redação, não vai passar em nada. E como é que esse cara é presidente? Partido político. Ele aceitou ser o frente dessa merda toda aí no Brasil. Por isso que tiraram ele lá da cadeia e botaram para ser presidente.
E agora estão se matando para que ele tente assumir de novo, porque quando a direita vai vencer, vai ter maioria no Senado e na Câmara, e vagabundo vai pagar a conta. A morte do Clezão, porque é com uma mulher de 76 anos, 80 anos, está presa com a Bíblia na mão e acusada de terrorismo. Inclusive, esse general que prendeu todo mundo aí, que falou que o pessoal foi dormir confiando no exército e prendeu, ele também uma hora vai ser chamado, porque ele foi covarde. Ele podia ter parado tudo ali e ter dito não ao Lula. Negativo, Lula. Esse pessoal não é terrorista. É baderneiro, então vamos pegar esse pessoal e fazer separação. Quem é terrorista, quem é idoso e quem não é. Entendeu? Então o Brasil está com a dívida monstra e é muita gente que tem que pagar. E eles estão com medo porque a conta vai chegar. Porque com a internet tudo foi gravado e anotado. Inclusive, o seu Flávio Dino, que era ministro da Justiça, e falou que as câmeras sumiram tudo, não tem imagem de nada. E ficou por isso mesmo. País de canalhas de vagabundo isso aqui. É isso aí.